Pegando aqui, ó, esperando o retorno. Parece aquele som da URA, autoatendimento, né? Da Oi. Você chegou na Oi. Estamos localizando o seu cadastro. Pronto. Pronto, vai entrando. Salve, salve, galera. Professor Walter Cunha, mais uma vez aqui no nosso Old School, tá? School aí que toda quarta-feira traz um convidado especial. Deixa eu só tirar o retorno. Traz um convidado especial e hoje aqui o convidado é mais do que especial. Quem não conhece esse cara aí, meu irmão, nunca estudou para concurso. Porra, me chama de velho logo. Mas é isso, né? Aqui embaixo estão nossos contatos aí, tá? De redes sociais, né? Se inscreve no canal aí, dá uma curtida, toca o sininho aí. E, Rogerão, Almeida, se apresente aí que a gente vai começar a pedir a apresentação do nosso ilustríssimo convidado. Então, acho que vou começar aqui, né? Então, pessoal, boa noite. Espero que vocês gostem da nossa live de hoje, que é com o professor João Antônio. E eu não sei por que eu não estou vendo o Walter aí, estou vendo só uma parte da cabeça do cara. Ele, tipo, não sei se é para mim aqui. Não está aparecendo para mim aqui. Eu tô vendo no retorno aqui, tá normal, tá normal. O bicho acho que é porque o bicho é cearense aí. Cabeça grande, né? E, pessoal, nossos contatos estão aí na descrição. E vamos aí para mais um. Que acho que você já quase chegando a vir do Old School. E eu tô com uma. Assim, minha internet vai estar ruim, porque tô no hotel e tá foda. Mas Fortaleza. Vou tentar aqui ao máximo possível. Eu tô aqui em Fortaleza, tá. Tô aqui em Fortaleza, aqui na terrinha do Walter. Vai lá, Almeida. Beleza. Olá, galera. Para quem não me conhece, sou o professor Almeida Júnior. O Walter já falou, os nossos contatos estão embaixo. Satisfação muito grande aqui entrevistar o professor João Antônio. Rogerão, paga essa conta da internet aí. E um adendo que todo mundo aqui é nordestino, né? Isso é só uma observação aqui. É isso. Vou agora pedir pro João se apresentar. João, por favor, aí. Se alguém não te conhece, né, vai conhecer agora, mas acho meio impossível. Aí, por favor, se apresente aí. Boa noite a todos que estão assistindo a gente agora. Meu nome é João Antônio, eu sou professor há 25 anos, professor de informática para concurso há 22. Já tenho 22 anos de estrada e lembro-me das minhas primeiras turmas lá em 1998, no colégio especial, no curso especial lá em Recife, né? E tem algumas histórias interessantes da sala de aula desde aquela época, então espero dividir um pouco com vocês. Fui o criador e ainda coordeno o site euvopassar.com.br e dou aula em diversos sites preparatórios, diversos cursos preparatórios no Brasil afora. Cara, é uma satisfação enorme trazer aqui o João Antônio para entrevistar, porque assim, hoje ele não é mais meu chefe, né? Mas ele foi meu chefe, né? Eu vou passar durante muito tempo se eu elogiasse naquela época. Ele é igual o Rogério elogiando hoje o Grangerin, né? Mas, assim, é um cara, bicho, que é de integridade ímpar, tá? Assim, eu conheci poucas pessoas, principalmente nessa área de concurso, tão íntegros quanto aí o João Antônio. E é um cara bem franco. E é um cara muito altruísta também, sabe? A galera não sei se ainda lembra, mas o cara é focado nessa parte de educação. Fez vários projetos, assim, de graça, né? Eu me lembro, o bicho já ensinou inglês, tinha curso, né, de informática, né, para ensinar informática, assim, ser para concursos, né? Para todo mundo. Beabyte, né? Não sei se acho que ele falou. Era o Beabyte. Ainda existe entre aspas, né? Porque a estrutura à época era toda minha. Então, eu custeava o Beabyte, né? Eu pagava, eu fazia o Beabyte existir. E chegou um determinado momento em que ficou muito caro. E isso foi antes do advento, do estouro do YouTube. Então, a gente
Agora tem como fazer ele voltar. Agora o problema é tempo para fazer ele voltar, né? Mas é fazer ele voltar no YouTube. E dá para fazer tranquilamente, bicho. Mas a gente já chegou a colocar, por exemplo, aulas de informática gratuitas, informática básica, dentro das unidades prisionais de Pernambuco. Então, dentro das unidades de socioeducação, as unidades de apreensão de jovens, que aqui é a FUNASE, o órgão não é prisional porque eles são jovens, então não é considerado prisão, mas é onde os jovens infratores ficam até 45 dias. Enquanto estiverem detidos, né, eles passam por treinamentos e o Beabite ficou como um fornecedor de conteúdo para esses jovens retornarem, pelo menos com conhecimento a mais. Por que eu estou fazendo essa introdução, cara? Porque o João já foi, né? O João quase monopolizou aí, né? A gente vai falar sobre isso, né? A meta dele, eu me lembro que ele falou, a meta dele era monopolizar todo o concurso, né? E aí o pessoal ligava ele muito com essa parte comercial, mas o cara é de um coração enorme, sabe? Sempre preocupado com o pessoal. Então, cabe essa distinção que eu acho que até se perdeu no tempo. Mas assim, falando da minha história também, né? Cara, eu uma vez entrei lá no site, né? Que todo mundo conhece também, né? Que era o Ponto lá e tal. Aí um dia vi uns artigos lá e tal. Eu tenho até hoje aqui na minha máquina. Aí era um tal de João Antônio ali fazendo artigo de informática. Eu estava estudando para parte, acho que era para PF ainda, né? Aí tinha uns artigos dele, acho que ele foi de 1 ao 100, né? E ali foi quando eu conheci ali o João Antônio. E não eram artigos básicos, assim, era de informática básica, mas ele não falava de forma básica. Você já percebia, né, que tinha algo a mais, né? E até hoje o livro dele está ali, né? É uma das minhas maiores referências, inclusive para a parte de tecnologia da informação, porque às vezes uma coisa que não tem lá, eu vou buscar no site do João Antônio. Feita essa introdução aí, João, como é que começou essa parte, né, de informática, né? Conta aí como é que foi essa tua chegada. Eu acho que tu é formado em marketing digital, né? Design, acho que tu é design, né? Conta aí como é que começou isso aí. Bom, para ser direto, eu fiz diversas faculdades na minha vida, mas nunca concluí nenhuma, inclusive design. Design foi que eu cheguei mais perto de concluir lá pelos idos do ano 2000. Era programação visual, design, desenho industrial, programação visual na Universidade Federal de Pernambuco. Mas eu sou técnico em eletrônica pela Escola Técnica Federal de Pernambuco, formado em 1996. De lá para cá, entrei em diversas faculdades, mas o meu horário de trabalho nunca me permitiu concluir nenhuma delas, eu deixei de lado, bicho. Sinceramente, não estava muito preocupado. Ainda hoje não estou. Na verdade, eu estou fazendo um curso agora de sistema de informação, mas aos trancos e barrancos. Acabei de sair do processo eleitoral, faltei que só a bexiga, deixei aula que só a miséria para lá. É mais um semestre que eu perco, o próximo semestre eu ver se eu continuo, sabe? Tenho muita preocupação com isso, não. Mas, ao contrário do que costumo exigir ou querer para os meus filhos, né? Eu estou preparando o primeiro para fazer o ITA próximo ano, né? Então ele está bem encaminhado para o ITA, ele vai longe, com a graça de Deus. E o outro que decidir, sendo feliz, vai ser interessante. Então, eu sou técnico formado em eletrônica, mas eu sabia que eu queria ser professor desde muito cedo. Aos 6 anos de idade, eu sabia que queria ser professor. Era meu programa favorito na televisão, era o Telecurso Primeiro Grau. Eu assistia o Telecurso... É sério, acordava às 5h30 da manhã, 6 horas, para assistir Telecurso Primeiro Grau. E eles estavam certos, hein? Porque agora a gente está na pandemia lá, ó. Primeiro Exatamente. Cara, eu assistia com gosto às aulas de matemática de um professor chamado Luiz Mário Figueiredo. E depois eu descobri o nome dele, com o advento da internet, eu fui descobrir o nome dele. E foi ele que me induziu a querer ser professor, porque ele desenhava na lousa branca um quadro, número 4, perfeitamente triangular. Era a coisa mais linda do mundo. Eu achava interessante como ele conseguia escrever um 4 triangular. E eu disse, um dia eu vou escrever numa lousa branca um 4 triangular. E eu tive a oportunidade. Se você me ver escrevendo numa lousa branca, você vai perceber que o meu 4 é triangular, por causa desse cara. E eu decidi, eu vou ser professor. E a vida me deu essa oportunidade durante a minha mãe que não gostava dessa minha época de criança, porque eu usava as paredes como quadro,
para ensinar a minha irmã. Né? Eu sou gêmeo, então eu tive sempre uma irmã junto comigo na sala de aula. Então, quando ela não entendia, eu explicava, e eu usava a parede de casa para fazer isso. Então, aos, sei lá, 14, 15 anos, eu já dava aula de reforço, de diversas matérias. Era uma coisa, não era um ganha-pão, mas eu recebia um trocado aqui e ali dos pais dos meus colegas que aprendiam e de outros vizinhos. E aí, um belo dia, ligaram para mim e disseram, olha, tem uma vaga de professor de informática, num curso de informática, que estava abrindo naquela época, 1990, e calma, 1995, 4, 5 por aí. Aliás, 2, 3, 3, 4 por aí. 93, 94. Tem uma vaga, eu tinha o quê? 16, 17 anos. Tem uma vaga de professor num cursinho de informática. Cursinho de usar DOS, Windows 3.1, né? Word, na época era Word 5 e Word 6. Quer buscar a vaga? Eu disse, quero. Tu sabe mexer com computador? Não, mas eu vou ler. Cara, eu aprendi, sério. Eu tive um TK-85, um TK-95 que meu pai comprou anos depois, quando já existia PC 386, meu pai só tinha dinheiro para comprar para mim um TK-95. Foi onde eu aprendi a programar Basic lendo o livro. Aí eu aprendi a usar mouse sem zoeira, num livro sobre o primeiro sistema operacional da Apple. O primeiro Mac, o sistema operacional da Apple, tinha um livro, que era uma Bíblia, já era antigão, inclusive, eu achei num sebo. E eu estava lendo ele e aprendi. Da primeira vez que eu peguei no mouse, foi nesse curso, 30 minutos antes de começar a dar aula. 30 minutos antes de começar a dar aula, o primeiro mouse que eu mexi foi o do curso. E aí, bicho, peguei gosto pela coisa, fui aprendendo enquanto ensinava. Alguns anos depois, estava aquela história, João, vai ter uma vaga para você. Fui professor da Microcamp, né? Alguém lembra da Microcamp? Cara, eu fiz esse curso. Era uma franquia nacional, porra. Porque eu fui professor da Microcamp, cara. Foi a primeira vez que eu tive que usar uma gravata, porque todo professor da Microcamp tinha que usar gravata. E aí, eu já dava aula, já tinha dado aula em 2, 3 cursos menores. Aqui em Pernambuco, nós tínhamos uma rede chamada Interdata. A rede Interdata tinha inúmeros... Né, eu aprendi a mexer no CorelDRAW dentro da Interdata, e aí comecei a dar aula de CorelDRAW dentro da Interdata. É um histórico longo. Em 98, um dos meus amigos, que eu conheci na Microcamp, ele disse, olha, João, tem uma turma para concurso no colégio especial. Tu quer pegar? Eu disse, bicho, eu pego. Era o Almeida da época. Quase eu falei isso aí. O Almeida irmão, total, velho. Não, agora veja só, que o interessante é isso, né? Nessa época havia um professor que tinha todas as 9, eram 9 turmas. O curso especial, ele é o mais antigo curso preparatório para concurso aqui em Pernambuco, lá em Recife, né? Eu moro em Caruaru, a 120 quilômetros de Recife, e o especial tinha, 9 turmas à noite. 9 salas cheias de gente. Já era um monstro, um negócio, um povão mesmo, tipo, era o nosso Gran Concursos. Era um negócio, inúmeras salas, um negócio fora de série. Aí disse, João, tem espaço para uma turma. Beleza. Eu comecei a dar aula, era DOS, primeira aula de DOS, eu já macaca velha em DOS, porque dava aula, já fui lá, não tinha projetor na época, né? Eu tinha que desenhar, até a interface do Windows, eu lembro, eu tinha que desenhar no quadro, toda ela. E giz, diga-se passagem, 1998 era giz. Aí eu comecei a desenhar, primeira aula, beleza, era a 9ª turma, acho que era a 10ª turma, beleza. Na segunda aula, a turma começou a encher. Na terceira aula, tinha gente sentado no chão, no vão, entre as cadeiras, que era um anfiteatro, tinha a gente sentado no chão. Aí eu perguntei, o ar-condicionado não estava dando vencimento, eu disse, minha gente, o que é que está havendo? Por que esse negócio cheio? Estão matriculando mais gente do que cadeira? Aí fez, não, professor, a gente é de outra turma. Eu disse, de que outra turma? A gente é da turma tal, era para o TJ o concurso, a gente era da turma tal. E por que vocês estão aqui? Aí disse, professor, porque o outro professor era oriental, ele era técnico do Banco do Brasil. Eu lembro o nome dele, mas eu não vou dizer aqui, que vai ser uma sacanagem do caralho se eu dissesse. Então, eu não vou dizer o nome dele. Mas o pessoal disse, porque ele é japonês, professor. Ele fala japonês, professor. Ninguém entende nada do que ele diz. E o pessoal que está assistindo aula com você está dizendo que está entendendo. Aí eu disse, beleza, eu fiquei feliz com isso. Ao término dessas turmas, eu estava com 9 turmas.
As 9 turmas dele pediram para passar para mim. Eu estava com 9 turmas e ele estava com a turma. Eu nem conhecia ele pessoalmente. Eu encontrei ele pessoalmente anos depois, anos mais tarde. Né? Mas foi o que aconteceu. Ele não se deu bem. Vocês sabem que para concurso a história é outra. Né? Faculdade o cara pode fazer uma carreira longa à vontade, mas para concurso eu já vi professor de direito constitucional ter 17 minutos de carreira. 17 minutos. Assim, a carreira dele, ele fez uma carreira de 17 minutos, depois ele levou uma carreira. Porque, eu vou lhe dizer, bicho, o cara entrou na sala de aula, eu só fui vendo 1, 2, 3, 5, 20, 30, todas as pessoas saindo da sala, não aguentando. Ele nunca mais voltou, pelo menos no curso em que eu dava aula, ele nunca mais voltou. Então, é complicado. Eu fiz minha carreira já nessa época. E, ó, era foda, porque nessa época, quando começamos a usar projetor para dar aula mais fácil, depois de 1 ano, mais ou menos, em que eu estava lá no curso especial, no NUSE, a gente começou a usar projetor, né? E o projetor a gente não projetava no quadro, projetava numa tela. Então, adivinha quem era o corno que carregava a tela, o projetor e o gabinete, porque não era laptop, de sala em sala? Eu dava aula, bicho, eu dava 4 horários de aula por dia. Era tanta demanda que eu dava 4 horários de aula. Não era brincadeira, era das 8 às 11, das 12 às 2h30, aí tinha das 3 às 6h30 e das 7 às 10. E quando era sala diferente, inclusive em prédio diferente, eu saía carregando o projetor e as coisas tudinho, montava 10 minutos antes para não atrasar o horário da aula, para começar a aula na hora, e é isso. E aí, pronto, fui pegar outros cursos em Recife, entrei no espaço jurídico, entrei em outros cursos, assumi, depois que comecei a dar aula no ponto aí, você lembrou bem, em 2003, eu escrevi artigos sobre programação orientada a objetos, noções de lógica de programação para o concurso TTN. Depois eu quero. Para o concurso TTN, ali foi esforço, eu escrevi até 3 da manhã, contanto que entregasse direitinho para a galera entender. Então, foi quando me reconheceram nacionalmente, eu comecei a dar aula em São Paulo, comecei a dar aula em Minas Gerais, em outros locais, e é isso. Foi pesado, foi suado, mas foi muito gostoso. Cara, eu lembro, eu vou passar pro Rogério, pro Almeida, mas só... Cara, o João, velho, era o melhor professor de informática. Eu digo era, né? Por causa que eu tô me referindo à época. Provavelmente ainda é. Mas, cara, era o bicho, velho. Assim, você tinha o João em projeção nacional e tinha a galera comendo pelas beiradas nos regionais, né? Nos locais, né? Mas, assim, de projeção nacional era o bicho, cara. Tinha, assim, um panteão de professores, né? Que todo mundo disputava a tapa. E na informática, eu me lembro que era o João Antônio. Mas vai lá, Rogerão. João, se no caso eu vou para que você teve aquele start assim, de montar montar a estrutura. Quando é que você começou? Como é foi a ideia? Como é que chegou essa Rogério, bota no 3G aí do celular. Mas todo mundo entendeu. Ele perguntou como é que o João teve a ideia, né, do start aí, a ideia de criar o Eu Vou Passar. Que dicas de passagem, acho que foi um dos maiores, né, empreendimentos de concurso, assim, daquela época, assim, né, assim, o negócio era abissal. Era o Gran Curso de hoje, talvez, alguma coisa assim. Vai lá, João. Bom, eu dava aula em diversos cursos online já, né? Assim, eu dava aula em diversos cursos presenciais à época, isso era 2007, por aí, e dava aula na rede LFG, mais precisamente num site chamado Curso para Concursos, que é um site, era sediado em Salvador e era focado na área fiscal. A época, o Rogério aí. A época, o serviço de quarto chegou para Rogério. Aí, a época, eu tava com um amigo, professor também, e aí a gente recebeu um convite de sermos coordenadores de um empreendimento que o curso para concurso iria projetar. Acontece que o curso para concurso era
via satélite, como o sistema LFG era via satélite. E aí começou essa ideia, a internet está ganhando mais velocidade, a gente vai fazer um empreendimento na internet para chegar nas casas das pessoas, para não precisar de franquia, beleza. Tivemos uma reunião e eu fiz algumas perguntas. Eu digo, você tem certeza que não pode ser pirateado? Eu quero um relatório de segurança dizendo que esse material não vai ser pirateado, porque a minha visão já era simples. Entrou na internet, bicho, é feito fiofó de bêbado. Não tem dono, bicho. Mas não tem dono mesmo. Então chegou na internet, não tem para onde correr. Aí esse relatório nunca veio. Esse relatório nunca foi entregue, então a gente passou alguns meses, depois a gente decidiu, bora montar o negócio da gente e bora. E aí eu comecei a desenvolver a ideia do Eu Vou Passar. O nome, na verdade, atenção, eu só fui chamado para essa reunião porque o nome Eu Vou Passar era meu. euvopassar.com.br, o nome era meu. Eu já tinha registrado, já estava com a marca registrada, tudo registrado. Então, assim, a ideia era o seguinte, João, você entra e a gente usa o teu nome. Aí eu disse, tá, eu só vou dar meu nome se você tiver certeza que a informação que não vai ser pirateada. O relatório nunca veio, e aí a gente resolveu montar. Eu e o ex-sócio, a gente resolveu montar o Eu Vou Passar. Começou como eu desenvolvendo HTML, né? Não era nenhuma linguagem server-side, eu nem desenvolvia, na verdade, eu sabia o HTML, e aí eu desenvolvi o HTML e tal. No começo a gente colocou apenas aulas minhas e dele, depois veio a ideia de crescer e de colocar aulas a R$1. Engraçado, cada aula custava R$1. E você só pagava se quisesse. Na verdade, o Eu Vou Passar, pagava se quisesse. E aí, tinha gente que já tinha juntado, cara, R$900 de dívida com a gente. R$900. E aí, vai pagar? Não vai. Mas o sistema foi ficando caro, e como diz o Milton Friedman, não existe almoço grátis. A gente disse, olha, a partir de agora, você só pode contratar 50 aulas de graça. Se você quiser mais 50, vai ter que pagar essas que você pagou. É como um crédito, né? Você tem um crédito de 50, mas tem que pagar no rotativo. E aí, pronto, ficou. E o Eu Vou Passar depois virou assinatura. Foi o primeiro sistema do Brasil a virar assinatura. A gente passou por altos e baixos. Na verdade, porque houve a minha briga com o meu sócio e tal. Aí, essa parte a gente deixa para lá. Mas... E aí, em 2012... eu comprei a parte dele, do Eu Vou Passar, assumi o Eu Vou Passar de vez, e aí a gente chegou a crescer muito, até meados de 2015, quando a gente começou a sentir realmente a queda no movimento, o excesso de concorrentes entrando em assinatura também, tudo. E tem um ponto muito crucial para a diferença do que o Eu Vou Passar era para o que o Eu Vou Passar é hoje. É que num dado momento, ali por 2015, eu entrei numa crise depressiva muito séria. E como eu sempre fui a alma do negócio, eu sempre fui o outdoor do negócio, eu sempre fui a cara do negócio, para eu me recuperar dessa crise depressiva, eu levei uns bons, acho que 1 ano e meio, e aí o que acontece, a coisa obviamente foi afetando os negócios, né? Obviamente, sabe o que é? Acho que a expressão que define melhor a minha sensação naquela época é eu perdi o tesão por lucrar. Eu perdi o tesão por faturar. Só isso. Então, a partir do momento que eu perco o tesão por faturar, eu não posso ser um bom gestor. Eu não posso estar à frente da empresa. Eu fui o câncer da minha própria empresa. E chegar nessa conclusão foi doloroso, mas foi libertador. Hoje eu tenho N projetos educacionais, mas eu não vou ser gestor de nenhum deles. Todos os meus projetos educacionais terão o meu dedo pedagógico, terão o meu controle de qualidade, mas eu não vou ser gestor, não. Quem quer contratar, contrate. Quem quer pegar minhas ideias e botar adiante, eu tenho uma que está na boca do forno, não tem nada a ver com concurso, mas está na ponta aí. E quem quiser investir, invista. Quem quiser gerir, que venha ser gestor, eu quero ser o controller pedagógico da coisa. É isso, basicamente. Almeida. Eu tinha até eu ia fazer outra pergunta, mas vou aproveitar esse gancho aí também, eu vou passar para a gente pegar esse caminho aí. Tem várias perguntas para o João. Antes eu queria falar aí que uma coisa que o João começou a falar, mas uma coisa que marca ele é a didática. Eu não sei se você deu aula lá, João, em Salvador, no IMPA,
porque tinha um ímpar também. Mas eu lembro que a galera da área fiscal... Fui rejeitado pelo ímpar. Foi? Foi. Mas então, o que aconteceu? A galera da área fiscal... Esse cara aí não vai ter futuro, não. Esse cara aí... Mas surgiu aí... Não, tem um cara aí de informática, bicho. O cara de informática é esse João Antônio. Então, eu lembro que eu conheci você na primeira vez disso. O pessoal, não... Então, mas a didática do cara é diferente, né? Então, isso era uma coisa que te marcava, de, às vezes, transformar uma coisa difícil, né? Você pega, por exemplo, um assunto de redes, às vezes, se a gente pegar, a gente quer da área de TI, vai explicar para o cara de uma forma muito técnica, aquele cara que não teve contato nenhum com informática, né? A gente tem essa barreira, né? Acostumado com jargão, a gente nem percebe que está falando aqui e o cara não está entendendo. Então, e você não, você tinha essa percepção, né? Conseguia passar coisas complicadas para o aluno. E aí, minha pergunta é em relação, eu vou passar, como vocês comentaram aí, que o YouTube ainda estava crescendo, o Vimeo eu acho que nem existia. Então, esse armazenamento de vídeo foi um negócio assim, imagino, inovador, né? Vocês não foram caso de pesquisa, não? Conta aí um pouco mais, derrubando a internet aí com tanta banda. O bicho tinha reunião com o Google, velho. O bicho tinha reunião com... Ele tinha reunião com o Google, velho. Não era de outro... Acho que era com o Google, ou era com a Local Web, sei lá. Local Web. Ele tinha uma farm lá na Local... Quem tem com o Google... Eu imagino, deu um tráfico desse aí, naquela época. Nós éramos o maior cliente da Local Web. Nós só perdíamos para o Second Life. Alguém lembra do Second Life? Aquele joguinho de realidade virtual e tal? Pronto. Na Local Web, quando a Second Life deixou a Local Web, nós ficamos o maior cliente em faturamento e em banda da Local Web. Então, a gente tinha era um diferencial bem grande. O que aconteceu foi... Quando a gente percebeu que dava para colocar... eu nunca coloquei nossos servidores fora no início, por respeito aos alunos. Porque eu sabia como era dividido o backbone do Brasil, então eu saberia que alunos, por exemplo, lá em Manaus, não teriam o acesso ao meu serviço da maneira como eles pagariam igual a qualquer outro canto. Então eu resolvi colocar dentro do Brasil. O custo era maior, tudo tal, mas... sempre resolveu. E depois é que vieram serviços, muito depois, né, já durante a minha época de queda, de depressão, que vieram CDNs, porra. CDNs só vieram depois. Se você tivesse CDN na época, eu estava super feliz. Todo mundo recebia conteúdo em casa com a mesma velocidade. Mas a Kamai e outras só vieram depois. E aí pronto, Você falou um negócio interessante sobre didática. Porque essa é a minha principal característica. Alguém me pergunta assim, João, tu sabe demais? Eu disse, sei não. Saber, eu não sei não. Eu sei passar. Eu consigo explicar qualquer coisa que eu conseguir entender. Porque eu me considero tão tapado, mas tão tapado para entender alguma coisa, que eu tenho que desenvolver um método meu que seja a prova de tapadice. E se é a prova de tapadice para mim, é a prova de tapadice para qualquer um. Eu vou dar um exemplo muito simples, muito simples. Eu levei 1 ano para entender modelo de camada. 1 ano da minha vida fazendo sistema de informação, eu levei para entender modelo de camada. Cara, quando a professora... Agora eu vou dizer por que esse termo talvez não tenha aí. A tabaquice da minha cabeça. Que é o seguinte. Eu não consigo entender algo se eu não souber o porquê desse algo. É como se fosse um tabu para mim. Se eu for estudar legislação, se eu for estudar direito, qualquer coisa, eu posso não entender o porquê de uma lei foi escrita. Mas eu entendo assim, por que essa lei está aqui? Porque algum legislador colocou, independente de qual é o motivo. Mas se eu sei que o porquê foi esse, aí eu consigo entender. Então, eu não entendia modelo de camada porque eu não entendia por que modelo de camada. Não entendia, não caía na minha... Eu sabia fazer tranquilo, e ensinava tranquilo, máscara de subrede em binário, né, Cider, eu ensinava tranquilamente, eu ensinei pra gente de 70 anos a configurar roteador, porra, de internet com IPv4, é tranquilo, mas eu não entendia modelo de camada. Quando a professora bateu no meu ombro e disse, João, modelo de camada é um troço que foi criado apenas para explicar. Aí quando eu vi que aquilo ali era um gabarito, que era usado para explicar como a rede funciona, acabou, fudeu. 1 ano de ignorância,
caiu na minha frente, o véu da ignorância caiu na minha frente e eu comecei a explicar modelo de camada. Aí eu criei, no mesmo dia, eu criei o método para explicar modelo de camada como minha mãe fazendo receita de bolo. Pronto, acabou. É minha mãe fazendo receita de bolo, é o meu jeito de explicar modelo de camada. Depois surgiu, para explicar modelo de camada, PDU e essas coisas, surgiu a saga do biscoito negresco, que é uma técnica que eu uso até hoje. Essa aí é famosa. Hoje, o desenho no PowerPoint funciona, que é uma maravilha, pô, a saga do biscoito negresco, para ninguém entender qual é a diferença de pacote Agora e quadro. é o pacote. Exatamente, pô. Aí, ou seja, é só entender. Se eu entender, eu consigo traduzir e falar na linguagem de quem quer que seja. E aí, pronto, Almeida, eu já perdi a tua pergunta. Eu peguei a parte da didática, eu já perdi com o foco da tua pergunta. Não, mas a outra era essa questão inovadora eu vou passar em relação à infraestrutura na internet, né? Que hoje a gente tem tecnologia de nuvem para distribuir os vídeos. Hoje, na época não tinha nada disso, né? Hoje você faz um site para concurso, um site de curso, faz na esquina, pô. O professor faz isso, né? Por exemplo, eu tenho cursos meus na Udemy. Eu gosto da plataforma da Udemy. A Udemy, às vezes, faz uns preços autofágicos, doidos da porra, mas é legal a Udemy, eu gosto. A gente monta um curso assim, pô. Tem as aulas, põe lá, põe o material, acabou. Sem dor de cabeça nenhuma. Então, assim, isso é bom. Isso é bom porque dá ao aluno opção. O aluno não fica preso, por exemplo, a ver as aulas do... Vamos imaginar que... Pronto, tem o cara que quer estudar Linux. Ele tem N professores para estudar Linux, mas ou, se é para concurso, o cara vai ter que, normalmente, comprar o curso completo do professor ou comprar o pacote completo de um determinado curso preparatório. Pô, tem lá um módulozinho que o professor fez no final de semana. Bicho, hoje está muito mais tranquilo. Eu acho o seguinte, a concorrência é bom, sempre foi. Concorrência... É uma filosofia que eu tenho que é muito interessante. Quem dá preço é quem vende. Quem dá valor é quem compra. Então, assim, eu vou dar um curso lá e, ó, é R$50 esse curso aqui com 12 horas de aula. Beleza, eu dei o preço. Se o aluno acha que aquilo tem valor, ele paga. Ele acha que o meu curso de 12 horas vale mais para ele do que aquela nota de R$50 que ele vai entregar. Então, assim, concorrência é muito bom, dá opção. Hoje você consegue aprender tudo pela internet. Adeus, sinceramente, sou partidário do adeus escola convencional. Dá para aprender tudo pela internet, bicho. Meus filhos aprendem quase tudo pela internet e não tem noção. Tem escolas especializadas que dão o pulo do gato, obviamente. Meu filho está estudando pelo Estratégia. Pode falar o Estratégia aqui? Pode. Tudo, beleza. Diagnóstico. Eu vou até comentar aqui, João, para você falar que você está falando disso aí, que hoje realmente todo mundo tem acesso a muita informação. Mas o seu livro também se diferenciou por isso, porque era um livro didático, né? Ainda era uma época que não era essa fartura toda de material. O seu livro também foi um diferencial na época. Bicho, né? é uma bíblia desse tamanho, bro. A parada... Eu tô com ele aqui, ó. O negócio é desse tamanho, bicho. Não, e vocês não eu posso falar isso, porque eu espero que não tenha ninguém da editora ouvindo, né? Acabou de sair a 7ª edição, saiu agora a 7ª edição em formato físico, só tinha sido publicado em e-book por causa da pandemia, e agora está saindo em formato físico. Aí quando alguém me pergunta assim, João, quando é que sai teu livro em formato físico? Eu disse, bicho, tu faz questão de ter o livro impresso? Ela, não, então não compra, porra. Eu estou escrevendo material hoje, desde o início da pandemia até hoje. Hoje, agora mesmo, eu estava escrevendo atualizando o material de redes pesado, que é o redes que cobra na PF, né? É o redes hardcore, eu chamo de redes Chuck Norris. Então, esse material é diferente do material de redes que eu uso, né, para outros concursos. Esse bicho, desde o início da pandemia até hoje, eu redigi e atualizei mais de 1.800 páginas no meu material digital. 1.800 páginas, pô. Então, assim, eu tenho hoje um conteúdo atualizado, ainda falta atualizar muito, mas eu escrevi R, Python, convergência de rede, essas doidices que estão aparecendo aí, escrevi uma caralhada de coisa e atualizei tudo, de introdução informática, escrevi uma apostila de Linux, a única apostila de Linux que eu tinha escrito tinha mais de 10 anos. Para vocês terem uma ideia, eu não tinha nem o doc dela, eu só tinha um PDF que eu achei na internet. Eu tinha um PDF da minha apostila que eu achei na internet. E quando alguém dizia Linux, aí eu mostrava esse PDF. Véia. Aí eu disse, eu tenho que tomar vergonha na cara e reescrever. Deu a pandemia, bicho, aí.
uma apostila de Linux com 100 páginas, 104 páginas, conteúdo, e assim, como Almeida fala, explicando como se estivesse falando, bicho. Esse é um problema. Mesmo hoje, depois de terem tido a experiência do meu material, muitos professores não escrevem como se gostassem de escrever. Eu escrevo sem a rigidez acadêmica, mas eu escrevo porque gosto de escrever. Conversando, inclusive tem lá, a editora manda para mim, João, não pode publicar com a palavra merda. Eu disse, se não publicar com a palavra merda, eu não publico o livro. Porque dentro do meu livro tem, deu merda. Né? Então, esse tipo de coisa é porque eu gosto de escrever, bicho. Eu adoro, tenho satisfação de ver o olho do aluno brilhando, dizendo que entendeu. É isso que eu gosto. Tiago pergunta, professor, fale do seu novo livro. Eu particularmente gosto de estudar por material escrito. Bom, a única diferença do meu livro para o meu material escrito é que tu vai ter que imprimir o meu material escrito. A única diferença é essa. Mas o livro, a 7ª edição, não diferenciou muito da 6ª, não. Tem pouca coisa para atualizar. O material textual é que eu atualizei todo. Saí do 2016, Office 2016 para o Office 365, já na versão 2019. O LibreOffice está na versão 6 e eu já estou escrevendo material da versão 7, que entrou agora no ar. Então, assim, o que mudou mesmo, mudou no material textual, no material que eu uso nos meus cursos, né? Uso como material de apoio. Agora, é fogo você imprimir 1.800 páginas. É complicado. Cara, o João fica dizendo que ele é tapado aí, cara, mas, bicho, o cara tem uma visão, assim, depois eu vou dar uns exemplos, eu primeiro vou relembrar umas coisas aqui, né? Os primeiros vídeos aqui do meu canal são do EVP, pô, porque o João, ele pegava, aí como não tinha CDN e tal, o bicho, ele mandava os DVD, velho, pelo correio pra casa da galera, aí você podia escolher... Aí ele pegava, mandava os DVD. Aí numa dessas ele mandou as minhas aulas e eu guardei, ficou ali, né? Aí depois, quando eu falei, bicho, deixa eu publicar minhas aulas aqui no YouTube, que tá começando, né? Até hoje tá lá, mas sei lá quantas aulas eu tenho aqui. Eu meio maguinho, bem maguinho lá. Aí o Moisés, que era o cara do estúdio de Fortaleza. Só tinha cabeça, né? Só tinha cabeça. Aí eu dava aula em Fortaleza, cara, que eu tinha acabado de voltar de Manaus, Fortaleza. Aí o Moisés tinha um estúdio lá em Fortaleza. Aí eu tava lá, né, resolvendo as provas TRF, tudo lousão mesmo, não tinha negócio de coisa, lousa digital foi depois, na segunda fase, né, o negócio era lousa digital, efeito, chroma key, não sei o que mais lá, né, e tinha as confraternizações também, né, confraternização no final do ano, assim, com os professores e tal. Tem uma história legal dessa confraternização que a gente fez em Fortaleza, que o PH, tu lembra do PH, Paulo Henrique, Sim, pô. Raciocínio Lógico? Sim. Aí o PH, ele é meu amigo, assim, íntimo, gente boa, de dormir na minha casa quando vem para cá. E aí o PH, ele disse, eu não conhecia pessoalmente, mas ele disse que quando me viu antes de entrar naquela churrascaria que a gente fez a primeira confraternização... Era Dallas, eu acho que era Dallas. Aí ele entrou, ele ficou cutucando a mulher, Renata. Rena, será que o João Antônio vai estar aí? Aí eu disse, PH, que merda, que bosta. Aí me encontrou, que decepção, pronto. Encontrou o João Antônio, grande bosta. Não faz diferença nenhuma. Mas aí virou amigo. Eu tenho, nesse mundo de concurso, graças a Deus, eu tenho poucos desafetos. Eu não vou citar o nome deles, mas aqueles para quem eu não citei o nome, inclusive ao longo dessa história, é um desses desafetos. E, cara, era um negócio massa, assim, cara, na época, bicho, era uma parada revolucionária, porque hoje, velho, né, assim, tipo, minha filha, se eu falar pra ela pô, pai, besteira. Então o bicho distribuía DVD com as aulas. Ela vai perguntar onde é que coloca esse DVD, né? Não, ela vai olhar assim, pra que é isso aqui, né? Isso aqui é pra enfeite. O DVD morreu cedo, não foi? Porque o disquete levou um tempo do cacete pra morrer. Caiu uma caixa de disquete aqui um dia desse, e meu filho perguntou, o que é isso, papai? Eu disse, isso é o pendrive da época do seu pai. Pronto, esse é o pendrive da época do seu pai. É o símbolo salvar em 3D. E o bicho, vou falar outra aqui, velho. O bicho criou o EV Player. O EV Player era o primeiro Kindle brasileiro aqui, porra. Que ele mandava lá o livro, aí ele não queria mais. Não vai mais ter coisa física, não. Que aí altera aqui e tal, era cheio de criptografia, não sei o que, aí você conseguia entrar lá, e aí o livro ia sendo feito, era quase que um streaming ali, né, ó, atualizei a aula tal, aí pá, aí a aula tal já era a aula pro... E
E o bicho também, durante muito tempo, até eu mesmo sacaneei, o bicho, ele delegava lá pelo Telegram, velho. Telegram. Hoje tá todo mundo lá no Telegram, né? Para distribuir canal, tal, não sei o que mais lá. Então, assim, essa história de tapada aí não cola, o cara tem uma visão. O assim, meu Telegram. Tá lá na frente, o maluco tá lá na frente. Meu cadastro do Telegram tem 4 anos, pô. Pois é. O bicho tava lá na frente e tal. Mas eu queria perguntar, aí já fugindo um pouco dos. O homem é fã do Cavaleiro do Zodíaco, né? Ele tem uma coleção zona. Tinha. Porra, rapaz. E a Sailor Moon também. A da Sailor Moon também. A Sailor Moon é do coração, eu guardei. Mas foi esse porra que me deu. Este corno que me deu uma Sailor Moon, porque disse que eu gosto de Sailor Moon. Eu guardo ainda a Sailor Moon e o gatinho da Sailor Moon tá guardado. Eu ia botar aqui na chamada, velho. Mas não, eu bicho não vem, não. Mas a minha coleção de Cavaleiro do Zodíaco não cabia para trazer aqui para Caruaru. Tava todo era um negócio espetacular, velho. Eu tinha a maior coleção de Cavaleiro do Zodíaco da Bandai do Brasil, pô. E olha, antes de sair de Recife, eu já vendi muitos. E era assim, como era coisa de colecionador mesmo, eu tinha peças que eram muito, mas muito raras. Eu tinha um Seiya em que a armadura dele era de ouro 24. Que era banhada ouro 24. Quer dizer, era muito, muito rara, muito específica, e eram poucas unidades no Brasil todo. Aí o Fábio Rosar, grande Fábio Rosar, professor Fábio. E aí o que acontece? Cheguei em Caruaru, mostrei para um cara que tinha uma loja geek aqui, ele disse, João, eu vou demorar um tempão para vender, mas eu vou avaliar. Minha coleção foi avaliada em R$35 mil, eu troquei num carro. Pronto. Troquei num carro com ele. Cara, a minha pergunta, essa introdução toda é a seguinte, bicho, teve uma época, né, que bicho, você tinha dominado o mercado, assim. O que passava assim na tua cara? Eu não tô falando depois que declinou, não, tô falando na época que tu, bicho, não tinha outro, cara, só tinha Eu Vou Passar, né? A estratégia veio muito depois, assim, e o ponto tinha ficado para trás, né? E só tinha Eu Vou Passar, só se falava de Eu Vou Passar, aí era o ponto da pirataria de Eu Vou Passar e tal, mas assim, quando tu tava ali naquele auge, assim, o que tu pensava, assim, qual era a meta? Antes de tu, né, eu também tô doido para ter essa, não a depressão, mas eu tô doido para enjoar de faturar, sabe? Eu não tive esse problema ainda, não. Não, cara. Eu tô enjoando de não faturar. Eu tô falando, qual era a tua visão, assim, né? Pô, eu tô dominando, vou expandir pro Chile, velho, ver se o Chile tem concurso também, pra eu ir pra lá. Como é que tava a tua cabeça nessa época? Bom, começa do seguinte ponto. O Eu Vou Passar chegou a faturar R$1 milhão por mês. Caralho. Certo? Pense, era R$1 milhão por mês. Hoje esse faturamento, outros players conseguem faturar R$1 milhão por mês, é tranquilo. Mas o mais interessante é que nós faturávamos R$1 milhão por mês com um ticket baixo, né? Isso significa que a gente tinha uma capilaridade muito alta, né? Eu cheguei a ter 30 mil alunos assinantes. 30 mil alunos assinantes era um número considerável. E eu não pensava em expandir, eu pensava, por exemplo, eu recebi convite para vender o Eu Vou Passar para outras empresas, né? O UOL entrou em contato, né? Como entrou em contato com o concurso virtual e comprou lá o concurso virtual também, né? E aí eu recebi muitos convites, mas eu não queria perder o controle sobre a qualidade da coisa. Porque, como você lembra bem, você deu aula para mim, toda vez que eu perguntava, o professor ia perguntar, eu quero fazer um curso disso. Aí eu sempre perguntava, eu nunca perguntava pela carga horária. Né? Assim, na verdade, eu perguntava pela carga horária para saber o quanto eu ia gastar, mas eu nunca limitava a carga horária. Porque eu dizia o seguinte, olha, faça o melhor curso da sua vida. A única coisa que eu quero é que você faça o melhor curso da sua vida. Gabriel Pacheco, ele fez vários cursos conosco, de TI, teoria, tudo isso. Bicho, não importa a carga horária, eu faço o melhor curso da sua vida. Aquele curso que quando o aluno olhar, quando o aluno assistir, ele vai dizer, porra, eu sei tudo sobre isso. Eu não queria que o professor ficasse, eu só quero 20 horas, só quero isso, só quero aquilo. E era uma coisa fora do mercado. Então, o faturamento de R$1 milhão que eu vou passar por mês, ele se diluía muito rapidamente em pagar professor. Por quê? Porque na época, eu pagava em média R$700 a R$800 por hora ao professor.
Aí imagina você chegar para mim e dizer R$700 hoje já é dinheiro. Hoje ainda é dinheiro. O cara, ninguém paga hoje R$700 numa hora. Não paga isso aí não, João. Volta, João, volta aí, pô. Chega a ficar triste aqui agora, vou renegociar meus contratos, viu? Cara, eu cheguei a pagar... Bora botar o MVP com desculpa. Sem viagem, eu voltei, eu cheguei a pagar R$1.000 numa hora para um professor. Eu disse, eu quero R$1.000 a hora. Era valor que não se pagava nem em pós-graduação na época. Né? Então, hoje os MBAs aí, tudo bem, você tem uns MBAs aí da PUC-RS com o Sérgio Moro, tudinho, os caras devem ganhar 7, sei lá, 2, 3 contos por hora, mas era uma coisa que a gente pagava. Então, o faturamento do Eu Vou Passar era diluído em pagar os professores bem e pagar os funcionários bem. O meu operador de câmera, meus operadores de câmera, eles eram divididos em 3 categorias. Tinha o júnior, o pleno e o sênior. Só uma pessoa era sênior no Eu Vou Passar. A gente chegou a ter 30 funcionários, 30, ao todo, 30 funcionários de carteira assinada. E o meu operador de câmera júnior, ele começava ganhando R$2.800 de salário na carteira. 2.800. O meu sênior ganhava 5.000. Então, em outras palavras, você ia pegar um operador de câmera de qualquer curso, ainda hoje, é salário mínimo. Né? Então, por quê? Porque eu queria... Professor também, pô. A gente... Eu queria que todo mundo tivesse satisfeito trabalhando comigo. Eu queria que tivessem satisfeitos. E aí, quando a coisa foi degringolando, declinando, aí a gente viu como é difícil a legislação no Brasil. Porque, eu vou dizer, o salário alto dos meus funcionários fez com que ficasse difícil mantê-los. Porque a gente saberia que as rescisões iam ser altas, que tudo ia ser alto. Então, a legislação é isso. Né? A legislação realmente é isso. Quer dizer, eu passei a ter uma visão também, depois de 2014, 2015, eu passei a ter uma visão política mais liberal, passei a adentrar no conhecimento do que são chamados os libertários, pessoas que defendem radicalmente a diminuição do Estado e até mesmo a extinção do Estado, aí são os mais radicais, os malucos. E eu comecei a ler um bocado de literatura sobre isso, e eu fui vendo realmente como a legislação ela impede que a gente contrate. A legislação brasileira impede que a gente contrate gente que a gente pague bem. Porque quando eu fui cair em mim, dava para pagar, na época do faturamento alto, dava para pagar tudo. Era massa, dava para pagar tudo. Eu não tinha preocupação com isso. Só que cada funcionário meu que recebia R$3.000 na carteira custava quase 6. Então, esse tipo de conhecimento de um gestor, que eu era gestor empírico, mas o meu objetivo era que o material ficasse bem feito. Então, minha visão era só essa: olha, contrate do jeito como puder, o que importa é que o material fique bem feito. Então, já cheguei a contratar um professor de Direito Civil, e o custo total do curso dele, sem contar família e sucessões, foi R$72.000. Mas para quê? Para o aluno ter o maior conteúdo possível, para o aluno poder passar. E ninguém ainda reclamava pra caramba. Nego reclamava. Sempre. Bando de filho de uma égua. Filha da puta, velho. Não, o mais engraçado era professor reclamando. Era professor reclamando. Bicho, se não está gostando, interrompe aqui o contrato. A cláusula contratual da gente é clara. Quer interromper o contrato, interrompe o contrato. A gente tira do ar as aulas e não procede com o pagamento, e o que foi pago é devolvido, se o cancelamento for por parte do professor. Eu tive um problema com um professor da Bahia, de direito tributário, não vou citar o nome dele. Mas eu tive um problema. Depois eu fiquei amigo, fiz as pazes, tudinho, mas eu tive já sei que porque eu acho que só tem um. Porra, deixa. Do município, tem uns caras aí. É primo do Eu tive um problema com ele, que ele soltou uma gracinha, deu uma de cavalo do cão, queria ser melhor do que os outros. Aí eu disse, fala o seguinte, olha, tá encerrado o contrato, não tem problema não, tá certo? O que a gente pagou, eu vou tirar tuas aulas agora, agora. E te vira, bicho. Tá bom? Vai procurar onde dar aula de novo. Pronto, te liguei, tirei as aulas do ar. Não, os alunos vão reclamar. Eu assumo toda a reclamação. Toda. Tire do ar, que eu não quero esse cara mais associado à minha marca, não. Mas hoje eu sou amigo, bicho. Falo tranquilo, legal, essas coisas passa. E aí, pessoal, perguntas aí.
Pessoal, meu áudio tá bom aí para vocês? Agora tá. Agora tá, botou Agora aí. 4G que tá melhorzinho. Né? Não, assim, só para poder assim, fazer uma observação, porque realmente também trabalhei lá no EVP, lá com o professor João Antônio também, então foi tipo assim, foi uma satisfação total mesmo. E até eu comentei na live com o Pachecão, que foi ele que fez o intermédio, né? Até eu comentei aqui com o pessoal, né? Que, pô, a gente passa por várias fases na vida, e aí eu sempre explico, né, que eu passei numa fase que eu morava numa kitnetzinha, era só tipo, pequenininha, assim, acho que esse quarto aqui do hotel é maior do que onde eu morava, né? E uma das maiores satisfações que eu tinha era poder ter a oportunidade de poder viajar para Recife, dar aula, porque eu ficava no hotel. Ele não queria mais voltar, não, João, para Brasília. Ele queria ficar lá gravando. Cara, o hotel era bom, o hotel era bom. O hotel, tipo, e pertinho, cara, pertinho do estúdio. É o Mercury, né? Acho que era o Mercury. Cara, era bom demais, bicho. Assim, eu ia pra lá e, tipo, era um negócio que eu saía assim, tipo, eu tava só estudando para concurso, naquela kitnet escura, na W3 Norte ali. E aí, cara, quando eu ia pra lá, bicho, era uma felicidade total, assim. E era só para colocar essa parte aí, que foi um Quer momento perguntar assim. Almeida aí, que eu tenho outra pergunta para ele. Quero. João, eu queria fazer uma pergunta aí. Você lembra de alguma história engraçada, ou mais de uma aí? Isso é bom. Você dando aula, assim, deu dor de barriga algum dia? Alguma coisa que você lembra, assim? Eu vou contar. Barriga de passar mal, né? Não é de nervosismo. Alguma história engraçada desses vários anos aí de professor, um ou mais aí que você lembra? Eu vou contar duas histórias. Uma delas é mais longa. Eu só acreditei porque eu vi. E ainda quando eu conto hoje, as pessoas acham que é mentira. Mas a primeira foi a seguinte: eu estava dando aula em 2003 num curso no centro do Recife chamado Proconcursos, e era uma turma para a Polícia Federal, era Polícia Civil, eu não lembro. Eu sei que a sala é uma sala bem comprida, ela não era tão larga, mas era muito comprida. E aí, de repente, eu virando no quadro, lá escrevendo, lembrei bem que eu estava, era aula de Excel, e aí, eu não usava projetor, né? Nessa época eu estava escrevendo lá, e aí eu ouço aquele lá atrás. Aí alguma merda deu. Quando eu me virei, tinha um aluno em pé, dois alunos em pé, um tinha sacado uma arma pro outro. Na boa, sacou mesmo, ó. E aí a galera, meu irmão, a galera ficou toda... Faz alguma coisa, professor. Ele, rapaz... Não, ninguém falou porra nenhuma. Aí eu disse assim, os dois para fora da sala. Se quisesse matar, vão lá para fora. Não, professor, veja, para fora da sala. Vocês vão agora para a diretoria, falar com o diretor, era amigo meu, um senhor de idade, vão falar o que aconteceu. Porque se vocês não forem, não saírem agora, eu saio dessa turma e não dou aula mais para vocês, porque eu não dou aula para bárbaro, eu dou aula para gente, para fora da sala. Eita. Rapaz, os dois pegaram a bolsa, saíram, fecharam a porta. Quando eles fecharam a porta, a galera fez... Levando, caralho. Gente gritando. Meu irmão, eu só fiz assim, ó. Sério eu estava, sério eu fiquei. Mandei todo mundo calar, todo mundo ficou quieto. Eu disse, pessoal, me dê 5 minutos para eu ir ali trocar minha cueca, por favor. Foi a resposta que eu dei. Se você me der 5 minutos para eu poder ir ali trocar minha cueca, por favor. Aí a galera começou a rir, descontraiu, voltou para aula, bicho. Mas eu não sei como eu tive coragem de fazer aquilo. Sinceramente, eu não sei. O cara fala assim, ó, isso aí é o que eu faço com quem tá armado. Vocês não estão armados, não. Então fica... Imagine o que eu vou fazer com vocês. Imagine quando eu fizer a prova do concurso de vocês. A segunda, bicho, essa não tem igual. Eu estava sentado no birô do professor, num curso lá de Recife, no espaço jurídico. Eu dava aula à tarde e à noite, na mesma sala. Era um intensivão. Foi a minha primeira aula na segunda-feira e eu ia ficar a semana toda dando aula para o TJ. Então, a primeira aula foi na segunda-feira à tarde e a primeira aula da turma da noite foi na segunda-feira à noite. Então, coincidia. Se um aluno perdesse uma aula à tarde, podia vir à noite, que era igual, né? Mas o horário era o seguinte, terminava às 17 horas, a turma da tarde, e começava às 19, a turma da noite. Eu não saía para lanchar.
Eu ficava no meu laptop lá, trabalhando, tal, respondendo e-mail, e eu fiquei no birô do professor. Fiquei lá no birô do professor, fazendo material e tal. Isso 17 horas. Tchau, pessoal, tchau, todo mundo foi embora. Às 17h30, bicho, chega a primeira aluna da noite. Ela chega 1h30 antes da hora da aula. Aí ela faz... Sério, não chegou na melhor parte. Boa tarde, professores. Boa tarde, minha querida. Aí ela faz o seguinte, todas as cadeiras vazias, ela quer sentar na primeira cadeira, a mais próxima do meu birô. E ela coloca um caderno. Ela colocou o caderno para marcar a cadeira ao lado, né? Então ela pegou a primeira cadeira e queria marcar o lugar da amiga, que provavelmente só chegaria no horário da aula, mas ela queria marcar para a amiga sentar do lado dela. Aí botou o caderno. 19h30. Às 19h35 chega a segunda aluna. A porra da sala vazia. Onde é que essa bexiguenta quer sentar? Na cadeira que está marcada. Aí ela chega, bicho, e faz assim, com a maior cara. Tem alguém sentado aqui? Aí a primeira faz, não, tem não. Aí tira o caderno, meio a contragosto, tira o caderno. A segunda põe o caderno e vai lanchar. Beleza, isso foi na segunda-feira. Terça-feira, dia seguinte, parecia um déjà vu. Às 17 horas termina minha aula. Tchau, pessoal, tchau. Às 17h30 chega a primeira. A primeira senta na primeira cadeira, pega o caderno e põe na segunda cadeira. Aí, 5 minutos depois, chega a segunda, a mesma segunda, e faz... Tem alguém sentado aqui? Puta que pariu, gente... Pode falar puta que pariu? Pode, pô. Beleza. Pode. Gente, tem a monetização agora. tem a sala inteira para sentar, ela quer sentar ali por desaforo, deve ser. Aí tem alguém sentado aqui, aí a primeira faz, tem não, já com a cara de maus amigos, tira o caderno e põe o caderno, deixa de guardar a cadeira da amiga. Quarta-feira, mesma coisa, 17 horas larga a turma da tarde, 17h30 chega a primeira, marca o lugar da amiga, 17h35 chega a segunda. Quando a segunda disse, tem alguém aqui? Aí a outra fez, tem não, aí tira o caderno. Quando a segunda pôs o caderno dela, a segunda aluna pôs o caderno dela e saiu para lanchar. Bicho, eu só acreditei porque eu vi. A primeira pegou o caderno da segunda, botou no próprio colo e usando um pincel atômico, ela pegou cada página do caderno e riscou assim, ó. E riscou, bicho, riscou o caderno inteiro. Meu irmão, eu tava no jardim de infância, bicho. Jardim de infância. Aí, veja só. O que foi que eu fiz? Fechei o meu laptop e fui para a sala dos professores. E aí chamei a direção, expliquei o que aconteceu e disse, se vire, eu não vou entrar na sala sem você dizer que é um ambiente propício. Se vire. Quando eu cheguei para dar aula às 19 horas, as duas não estavam no lugar e não voltaram para a turma. Não... Meu irmão, que infantilidade da porra. Isso o concurso deixa as pessoas surtadas, bicho. Meu irmão, só pode. Ela está disputando a sua atenção, rapaz. Você que pois não... eu tão lindo, eu. Ô, professor Luiz Otávio, bem-vindo. Cara, uma pergunta aí, mas aí se a vontade de responder ou não. Tu adorava Recife, porra, tava ali comendo na Kombi, vivia comendo teu sushizinho lá e tal. Tem na Kombi Recife não, pô, é o Itibã. Itibã, por favor. Eu levei Itibã, você lá. Batia um monte de foto lá e tal. Rogerão foi comigo lá, Rogerão? Não, o João já conhecia, o João era o dono. Ele chegava lá, o cara já sabia e tal. Conta. Se eu chegasse lá sem dinheiro e dissesse, olha, anota minha conta, anotava e só no final do mês eu pagava. Eu era sócio. Sai de lá já morrendo. E aí, bicho, foi pra Caruaru, velho. E aí, o que foi? Foi fazer o sabático e tal? Não, veja só. Recife é uma cidade ímpar, é uma cidade maravilhosa, eu gosto muito de Recife. O grande problema de Recife, Recife é uma amálgama de problemas. O primeiro problema de Recife é custo de vida. Custo de vida em Recife. Eu vou dar um exemplo bem claro, falando de números. Desde que eu me mudei para Caruaru, eu deixei de gastar R$18 mil por mês. Só, tira aí.
Beleza? É o suficiente. Começa assim. Até porque lá eu pagava minha casa, né? Minha casa lá, meu apartamento, eu pagava, estava financiado, tudo. Então, eu saí de Recife, entreguei os apartamentos, né? Vendi os apartamentos, repassei, e os custos. Porra, os meus filhos, cada um eu pagava R$2.000 de mensalidade. E todas as atividades, cara, todas as atividades extras, handball que eles faziam, judô, xadrez, tudo era por fora, tudo. A educação dos meus filhos é muito cara. Eu vim para Caruaru, o colégio onde eles estudam, que é o Diocesano de Caruaru, que tem a mais tradicional e melhor ensino de Caruaru, desculpem, custa R$1.000 por mês. E inclui tudo. Se eles fazem handball, eles fazem xadrez, judô, natação, é tudo incluído no colégio. É claro que o colégio só limita a 2 atividades. Cada aluno pode fazer 2 atividades extras. Não por questão de custo, mas por questão de atrapalhar no colégio. Né? Mas meus filhos só tiram 9, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10. O meu mais velho disse assim, papai, desde que a gente chegou em Caruaru, que eu lembro até agora, a minha única nota em matemática foi 10. Ótimo, fez mais do que sua obrigação. É o que o pai responder, né? Fez mais do que sua obrigação. Mas, ou seja, os meninos são muito altos. Né? O meu filho mais velho tem 17, ele tem 2,3 m. Meu filho mais novo tem 12, tem 1,85 m. E aí, ou seja, os professores querem que eles façam todos os esportes. Venha fazer basquete, venha fazer futsal, venha fazer vôlei, venha fazer isso, porque eles são os maiores da escola. Então, aí nenhum professor limita isso para eles. Então, assim, foi uma diferença de custo muito grande. Segundo, o trânsito de Recife é um inferno, bicho. Um inferno. Eu morava a 1 quilômetro. Tubarão também, né, João? Tem que botar o tubarão nessa conta aí. Não, mas eu não ia à praia. Eu nunca... cara, fazia 15, 20 anos quase que eu não ia à praia em Recife. Eu vou para outras praias, mas não em Recife. Não tenho gosto de ir para Boa Viagem. É uma praia bonita, água tudinho, mas comparado com Porto de Galinhas, comparado com outras praias, Maragogi, em Alagoas, chega nem perto. Maragogi. Aí, então... eu saía quilômetros para poder ir para a praia. Não tomava banho em Recife. Falando que morava pouco tempo, mas demorava. Não, eu morava a 1 quilômetro. A 1 quilômetro do colégio. Eu podia levar meu filho a pé, mas não era meus filhos a pé, mas não era interessante. Porque a violência de Recife impede isso. Eu levava meus filhos de carro. Eu levava 40 minutos, 50 minutos para entregar eles. 1 quilômetro. 1 quilômetro. Eu moro aqui em Caruaru, eu moro afastado do centro, num condomínio de casas, que fica a, sei lá, acho que 4 quilômetros da escola, eu entrego eles em 15 minutos. 10, quando a gente está com pressa. Então, assim, a qualidade de vida é outra. A comida em Caruaru, a alimentação de Caruaru é fresca. Caruaru tem zona rural ao redor de Caruaru, então, assim, a gente pode conseguir bons queijos naturais aqui, queijo coalho, queijo manteiga, que são naturais aqui de Pernambuco. A gente pode conseguir carne de excelente qualidade, frutas. O cara vem entregar aqui em casa, pô. Vem com uma pampa véia e entra no condomínio, ele cultiva na casa dele, pô. Melancia, as coisas, eu compro aqui. É outra história, bicho. Eu não saio de Caruaru, não. Mas pode ter certeza que eu não volto para Recife. Eu gosto muito da minha cidade, mas eu não volto para Recife, não. Mas isso só para passar para os outros aí, isso tem relação também, cara, porque com essa... até eu tô doido eu acho que eu vou voltar, eu saí do Brasil, vou voltar lá para... Mas o que está acontecendo também é que hoje tu trabalha com essa parte também, né? Não deixou de trabalhar, isso vai ser uma pergunta um pouco mais para frente, talvez minha última. É que hoje, como as redes, né, elas penetraram, né? Então, tu trabalha muito com tecnologia. Então, você consegue uma banda boa, né, numa cidade interior. E para quem trabalha com tecnologia, cara, é o suficiente, entendeu? Assim, antigamente você tinha que estar num grande centro, né, para ter acesso aos trabalhos e tal. Cara, hoje com a difusão, né, isso é um movimento, tá? Principalmente agora. Pouco antes da pandemia já estava visível, mas depois da pandemia, com a intensificação do teletrabalho, cara, tem uma galera deixando os grandes centros. Uma galera, porque não tem mais sentido, brother. Eu vou morar no grande centro para olhar para a mesma tela para fazer a mesma coisa, né? Cara, quando eu poderia estar em outro canto.
A minha conexão é fibra, até aqui em casa é fibra. Ô, Rogerão, aí, ó. 200 megabits por segundo. Porra, Vou falar aqui com o pessoal do hotel aqui. Pois é. Então, vê, a minha conexão, até quando eu cheguei em Caruaru, lá em casa, lá em Recife, a minha conexão era fibra. Eu já tinha conexão fibra quando pouca gente tinha conexão fibra. Né, que chegava até a minha casa, o transceptor e tudo, e eu tinha na minha casa, eu montei a minha casa para isso, eu tinha na minha casa uma puta rede Ethernet. Eu me lembro de bater umas fotos construindo, tal, crimpando cabo, bicho, fazendo tudo, fui eu que projetei aquilo. Na verdade, eu tinha projetado a casa para morar para ela para sempre, mas quis o destino que não fosse essa realidade. Paciência. Eu sinto saudade, sim, não vou dizer que não sinto, mas a vida nos impõe certos limites, certas... Vai lá e visita, né? Tá na época da pandemia, não dá, mas depois vai lá e visita, tá? Nem tem como, porque o apartamento não existe mais. O meu apartamento em Recife eram 4 apartamentos unidos. Eu quando vendia, eu tive que vender eles para eles separarem, então foi reconstruído. O meu apartamento não existe mais, não. Mas era meu local, assim, para eu dizer assim, vou ficar aqui o resto da minha vida. Quis o destino, Deus apresentou-me outras oportunidades, eu estou aqui e vivo cada dia, bicho, né, agradecendo por ainda conseguir respirar. É isso que é importante. Hoje meu foco é muito simples. Eu não tenho uma ambição, vou dizer assim, eu tenho uma ambição profissional? Não, eu não tenho uma ambição profissional. Eu quero entregar meus filhos qualificados para poderem fazer o que eles quiserem fazer. Então, meu filho disse, eu quero ser engenheiro aeroespacial na NASA. Vai estudar para isso? Vou. Então, bicho, o céu é o limite. Eu vou fazer de tudo para você chegar lá. Então, está estudando para o ITA por diversas fontes, vai passar, está fazendo o ITA agora, fez o ITA agora domingo, né, mas está no 2º ano do ensino médio, não poderia passar e não viu todo o conteúdo. Mas o moleque detona, bicho, detona. O mais novo, por exemplo, está no 7º ano, mas quando estava no 6º ano, eu ensinei ele logaritmo. Logaritmo, que é assunto do 1º ano, desenrolou logaritmo entendeu como funciona a coisa, me fez perguntas de quem entende, de que provavelmente os colegas dele, quando tiverem do 1º ano, não vão entender. Então, eu estou preparando eles. Aí, quando eles estiverem prontos, quando eles estiverem capazes de escolher o destino deles, eu vou poder morrer em paz. Até lá, eu tenho muita coisa para fazer. Acho que passou aí, né? Dá 1 hora. Vamos. Almeida, perguntas e. Cara, eu ainda queria perguntar um bocado. Então Pergunta. Já até. Vou emendar 2 aqui. João, eu vi assim, umas fotos, você indo muito para a igreja e tal. Queria saber se você é católico praticante, essa sua relação com a religião. E a outra, se der para contar aí também, é só que você também entrou para a política. Como você falou que leu alguns livros aí e tal. Como foi essa sua história aí? Né? Como é que está sendo? Então, são 2 logo. Eu sou católico de pai, mãe e chocadeira. Assim, a minha família sempre foi católica. Meu pai ia ser padre, graças a Deus que ele não foi. Ainda rezo hoje, todo dia, pedindo a Deus, agradecendo por isso. Mas eu passei uma época da minha vida muito, muito difícil. Minha adolescência revoltada, eu cheguei a me considerar e viver mentalmente como uma pessoa sem fé, um ateu. Então eu neguei a existência de Deus várias vezes. E eu retornei à minha fé quando eu vi meu pai morto. Aos 19 anos, eu vi o cadáver do meu pai e eu disse, eu não consigo acreditar que um homem tão bom tenha deixado de existir. Não consigo. É inaceitável que aquela pessoa que não era só um corpo, existia uma alma, um espírito elevado no meu pai, uma pessoa muito honesta, me ensinou com exemplo. E com lapada às vezes, obviamente, né? Porque eu aprontava, então... Faz parte. Então, isso eu agradeço. Não conta, não. Eu lembro uma vez que ele não gostava de ouvir o barulho da gente chupando o dente, né? Eu estava sentado do lado dele e aí eu fiz isso para encher o saco. Foi só uma dessa. Eu levei uma tapa com as costas da mão dele, que até hoje dói. Mas nunca mais fiz. Isso é bom. E aí o que acontece? Quando eu vi meu pai falecido, eu disse, não, eu tenho que voltar. Só que eu já tinha como é que eu posso chamar? Eu costumo chamar eu tinha uma racionalidade presunçosa. Eu achava que eu conseguia responder qualquer coisa. E aí eu fui tentar voltar à minha fé
usando argumentos que me convenceram. Eu sempre fui muito, muito bom de debate, então tinha que ter argumento para me convencer. Então, o que foi que eu procurei? Eu procurei conversar com pessoas que o meu intelecto achava que eram superiores a mim intelecto. Eu cheguei a trocar e-mails, por exemplo, com o diretor do Observatório do Vaticano. Porque o cara é frei, o cara é padre e é doutor em astrofísica. Eu achava que a física euclidiana, a física newtoniana, a matemática euclidiana era o suficiente para provar que Deus não existe, e aí eu estou vendo um cara que era top e que mesmo assim não negava a existência de Deus. Eram as perguntas que eu fazia. Como não negar a existência de Deus? E, bicho, foi muito enriquecedor, muito enriquecedor. Eu sou católico, eu não vou completar o católico praticante, porque só existe católico. Não existe católico praticante. Então, o cara pratica ou não pratica, se ele não pratica, ele é católico. Ele não é católico. Tome, então, Almeida, tome. Tu vê que tuas coisas lá de Salvador aí. Salvador é aquele negócio, né? Salvador é aquele negócio. O cara sai da igreja. Mas, eu respeito muito. Caiu o som aqui, peraí. Alô? Eu sou caótico agora, eu sou caótico. Eu respeito muito o sincretismo, as pessoas que têm o sincretismo. Eu não entro em briga religiosa, mas se me perguntarem minha opinião, eu dou. A minha opinião é a opinião da Sagrada Igreja Católica, Santa Igreja Católica Romana. Então, assim, quer ouvir minha opinião, pergunte e eu vou dizer. Não quer, paciente, mas eu não entro em briga, eu não entro em discussão, a menos que seja um debate inteligente. Aí a gente entra teologicamente e tal, mas... E gosto de viver assim. Essa é a... Fui ateu, minha mãe não sabe, tomara que ela não esteja assistindo essa live, porque ela vai ficar decepcionada. Minha irmã sabe, eu confidenciei a ela, mas é isso. E a primeira pergunta, e a visão política, certo? Eu comecei a me enveredar, durante a minha vida de estudante, eu acho que quase todo mundo, eu fui de esquerda. Então, na minha família, para você ter uma ideia, a minha família é meio aristocrática. Assim, minha família... Você fez escola técnica, né, João? Fiz escola técnica federal. Isso, Todo aí, cara de escola técnica é de esquerda, velho. Senão ele não pega ninguém na escola. Chega lá na escola técnica dizendo que é de direitos, cara, porra. Tem que ser de esquerda, tocar um legiãozinho, né? Eu não sabia tocar violão. Eu não peguei ninguém na escola técnica. Eu posso carinhosamente falar com todo mundo aqui. Eu sou católico, pô. Eu casei virgem, por opção. Sim, pô, mas um cara de esquerda na escola técnica, pelo menos um beijinho, consegue. Mas aí você já viu a qualidade das alunas da escola técnica de eletrônica? Não viu. Então eu não vi porque não existe, né? Tem que ir lá no turismo, pô. Meu Deus do céu. Eletrônica. Comentário machista. Agora vai perder a monetização de todos na época que você estava dando aula, pô. E vai ter a conta suspensa do cara, na minha sala, sem querer te interromper, na minha sala, no ano que teve mais gente, que eu também fiz eletrônica na escola técnica, no ano que teve mais mulher, teve 2. Assim... E elas começaram a namorar. Pronto. Mas aí tem o pessoal de turismo, né? Tem as outras turmas. Tinha uma mulher na minha turma. Só queria não queria interromper, não, mas é porque como eu tô aqui de férias, aí o pessoal já tá lá embaixo. Família, pessoal, é a família, galera. Rogerão é foda. É mãe. Caraca, tiraram ele do programa, bicho. Porra, Rogerão. Não, se mas eu soubesse, eu não via, não. O João aí falando que nada que não pegava ninguém. Ó, Rogerão, vou descendo aqui, ó. Tô de férias que eu... João falou, não tem o equilíbrio, né? Vai querer. Não, mas se eu tivesse sozinho aqui, eu ia, pô, a gente entende, pô, a gente entende. Não tem problema, não. Ninguém vai falar nada depois que sair. Vá pegar alguém, vá pegar alguém. Mas só vim participar da live porque era o professor João Antônio. Eu falei assim, não, cara, eu tenho que ir, eu tenho que participar, que fez parte da minha vida também, da carreira de professor também. E é isso, eu tô só saindo porque realmente a galera tá ali. Bora, já tá aqui, não sei o quê. Que tá aqui, tem um toque de recolher às 23 horas. Cara, essa foi histórica. Vai lá, Rogério, vai lá. Vai jantar quem? Vai lá. Pessoal, forte abraço aí para vocês. Isso aí se chama equilíbrio universal, rapaz. Amém.
Valeu, pessoal. Mas vai lá, João, desculpa interromper. Quando ele sair, a gente vai começar a falar mal dele, não? Não. Vai lá, pô, vai lá, a gente entende, tá de férias. Vá seguro, vá com segurança. Quanto mais tu fica pior. Valeu. Abração, pessoal, até mais. Valeu. Aí, João, beleza, desculpa aí te interromper. Não, tranquilo, bicho, tranquilo. Aí, ou seja, eu fui de esquerda, minha vida de estudante, participei do Fora Collor, né? Tudo. E eu era o único cara que torcia por Lula e fazia campanha para Lula na minha família. Como eu disse, a minha família é aristocrática. Minha mãe, ela é filha de usineiro, pô, dono de usina de açúcar e álcool, tudo. E durante a repressão, antes do golpe militar, houve uma série de invasões já de líderes de esquerda a fazendas do meu avô, né, tudinho com os primeiros sem terra e tudo, pastoral campesina, essas coisas e tal. Aí minha mãe pegou ódio, minha mãe era jovem, pegou ódio da esquerda, tudo. Miguel Arraes é considerado um semideus aqui em Pernambuco, minha mãe odiava ele, com todas as forças. Meu pai não tinha essa aristocracia, meu pai era um cara trabalhador, batalhador desde cedo. Só para ter uma ideia, meu pai só tinha até a 4ª série. Ele era vendedor, cara, ele vendia qualquer coisa. Meu pai vendia picolé para esquimó resfriado. Ele conseguia convencer, cara, era muito bom, era um cara trabalhador, batalhador, sempre entregou tudo para a família. E aí o que acontece? Ele tinha essa visão, ele não tinha visão de esquerda, mas ele odiava o Miguel Arraes também, porque sabia que era um cabra safado, tudo, tinha essas visões. Mas eu não, eu queria ser o revolucionário. Então, eu defendia Lula. Porra, agora tem até a barba, né? Mas tu parece mais com ele, viu, Almeida? Não é por nada, não. Poderia estar assim mesmo. Porra, tá foda. Aí, eu vivi à esquerda, li muito Trotsky, Marx, li o naipe, né, Almeida? O naipe é tapado, né? Não, mas eu lia porque eu gostava, ainda gosto muito de aprender, né? De buscar na fonte. Eu não ouvir o que os outros dizem, replicar o que os outros dizem. Nunca fui de replicar o que os outros dizem. O cara, por exemplo, o cara vai ensinar, a professora vai ensinar programação lá. Eu lembro que a primeira programação que a gente fez na escola técnica foi... Não foi COBOL? Não lembro agora qual foi. É Pascal. Pascal. Pronto, foi Pascal, porque os micros da escola técnica eram 286, porra. Isso. Eram 286. Aí isso era tela de mercúrio, tela verde de fósforo, tela de fósforo. Então, a gente, Pascal, aí os alunos aprendiam a coisa, eu ia ler, porra. Fui em sebo procurar livro de Pascal. Fui em sebo procurar livro de Pascal em inglês, porque era a fonte que tinha. E como eu aprendi inglês, eu sou autodidata em inglês, eu aprendi inglês na Rádio Cidade Transamérica, escutando Sarcófago e aquelas traduções de música, aí eu me virei, pô. Eu nunca ouvia o que os outros diziam, eu ia para a fonte. Eu li Marx, eu li Engels, eu li Trotsky, eu li, em matéria didática, Piaget, Vygotsky, eu li um bocado de gente e, porra, Paulo Freire, claro, minha inclinação foi para a esquerda. E votei em Lula até Lula ser eleito. Até Lula ser eleito, votei. Contra a FHC, votei em Lula. Contra Collor, votei em Lula. E no primeiro mandato de Lula, votei em Lula. Eu tenho no meu currículo uma coisa que quase ninguém tem. Quer dizer, quase ninguém no meu círculo, né? Hoje eu beijei a mão de Lula. Ele estava num evento e eu beijei a mão dele. Pô, tomei a benção, homem. Eu tinha admiração. Ali que começou. Pô, eu tinha admiração a ele. Cara, era um cara que se apresentava como sendo o bastião da honestidade. Eu via isso, essa característica da honestidade, como uma coisa importante por causa do meu pai. Eu perdi meu pai em 96. Mas foi essa honestidade que ele me ensinou em vida que me fez entender como isso é uma característica importante. Então, para mim, Lula era isso. Era a figura paterna que me faltava depois que eu perdi meu pai. Então, eu idealizei. Depois do que aconteceu, obviamente, né? Me juntei a muita gente do PT, nunca me filiei, mas me juntei, conhecia muita gente. Em 2000, quando começaram as primeiras denúncias do Mensalão, aí eu comecei a me decepcionar. Porque também eu não sou burro a ponto de dizer assim, não, ele não fez nada sem uma armação. Pelo amor de Deus, os indícios estão subindo, não tinha como ele não saber, era simples, tinha que me convencer do contrário. Sempre tinham que me convencer do contrário. E aí disseram, mas João,
Aí foi quando, a pá de cal foi quando chegaram para mim e disseram assim, mas todo mundo faz. Porra, na hora que você diz todo mundo faz, você está dizendo duas coisas. Está dizendo que ele fez. Porque se a defesa era não fez, eu tenho que dizer, ele não fez, só os outros fazem. Porra, eu sei lógica de programação, bicho, olha só, pelo amor de Deus, o cara dizer todo mundo faz significa, eu estou justificando que ele faz também. Essa é a primeira, eu disse, bicho, todo mundo faz, ok, vamos imaginar, aí lá vou eu como professor, né, quando eu falei isso para esse colega, ele deixou de falar comigo. Vamos imaginar que numa rua existem 20 mulheres casadas, 19 traem o marido. Isso me importa. Se a minha me trair, me importa. Então, assim, a mim não era doloroso saber que outros partidos eram desonestos, que outros políticos eram desonestos. Não era, eu já xingava eles mesmo. Né? Agora, quando o cara que eu admirava provou-se um ladrão desonesto, a decepção é grande. Né? No caso do exemplo da mulher, se fosse a mulher, era a separação, cara. Talvez a separação me fizesse até não gostar de nenhuma outra mulher depois. E não querer casar de novo e ficar na minha, talvez. Mas foi o que aconteceu com o Lula. Eu passei 10 anos, de 2003, 2004, até 2014, por aí, sem querer saber de política. Eu só trabalhando. Foi aí que o Evo Passar nasceu, foi aí que tudo. Em 2014, eu comecei a ser influenciado por um amigo que talvez vocês conheçam. Ele é professor de Direito Empresarial e deu aula comigo no Eu Vou Passar e em outros cursos aqui, chamado André Ramos. André Santa Cruz Ramos. É um amigo muito querido. Eu chamo ele de Dedeco, o apelido dele, Dedeco. E Dedeco me apresentou, durante um dos jantares lá no Itiban, que eu levei ele, Dedeco me apresentou, ele mora inclusive aí em Brasília. Né? Ele trabalha hoje no Ministério da Economia. E aí Dedeco, ele me apresentou o que ele chama de a visão libertária, os libertários. Aí me deu alguns livros, ó, lê isso aqui. Cara, eu vou lhe dizer sinceramente, eu tentei contrapor quase todos os argumentos que eu li, nos livros que eu li, de tudo aquilo que eu acreditava. Contrapor noção de Marx, mais-valia, valor-trabalho, né? Todas as teorias que Marx economicamente desenvolveu ou apresentou, todas elas são furadas. Tem resposta para tudo. Tem resposta de gente que, inclusive, não é apresentado na academia brasileira, que refutou Marx ainda em vida. O Marx estava vivo quando o cara disse para ele e mostrou que ele estava mentindo, pô. Aí você lê um negócio desse, você fica espantado. E eu comecei a abrir os olhos e eu comecei a ver que tinha lógica no que estava sendo apresentado. Não virei um radical feito Dedeco. Dedeco é radical demais. Mas eu comecei a ver, eu comecei a ter uma visão mais, o que chamam hoje, o que chamariam a esquerda de neoliberal. Eu sou um fascista, pô. Praticamente um fascista. Agora, eu parto do princípio hoje, a minha visão é muito simples. Eu tenho 3 direitos e vocês também têm. Vida, liberdade e propriedade. Eu não posso mexer no direito de ninguém, pô. O resto não é direito. Saúde não é direito, educação não é direito. Tudo isso é serviço. Na hora que você diz que a saúde é um direito, você está dizendo que alguém pode ser obrigado a ser escravizado para dar saúde a outro. Um médico pode trabalhar de graça se você diz que a saúde é um direito. A saúde é um serviço. Só tem que ser bem pago. Né? E quem é que paga esse serviço? Essa visão foi a visão que foi me tomando. E aí eu fui vendo que a única forma de mudar isso, por mais reticente que eu sempre fosse refratário à política, era por meio da política. E aí eu tentei, eu me filiei ao Partido Novo em 2016, logo quando o Partido Novo, em 2015, na verdade, quando o Partido Novo começou a filiar, e eu comemorei como se fosse o final de Copa do Mundo, quando o Novo foi aprovado pelo TSE. Eu vi uma sessão do TSE, porra, eu assisti uma sessão... Bateu foto com o Zema lá, o Zema ainda era... Eu entrevistei Zema. Isso foi em 5 de agosto de 2018. 5 de agosto de 2018, estávamos andando na Avenida Paulista. E aí, o candidato, naquele momento, candidato a governador, Romeu Zema, e aí eu peguei o celular e disse: Zema, meu nome é João Antônio, eu sou de Recife, eu queria dar
uma palavrinha contigo. Aí eu disse, pessoal, meus queridos alunos de Minas Gerais, esse aqui é o futuro governador de Minas Gerais, Romeu Zema. E aí ele falou, deu uma mensagem lá e pronto. Eu quisera Deus que realmente a profecia tivesse se confirmado. Naquela época eu era pré-candidato. 5 de agosto já era candidato, já tinha me tornado candidato porque a convenção já tinha sido feita lá em São Paulo. E aí eu já era candidato a deputado federal por Pernambuco, pelo Partido Novo. Vim para Caruaru, em Caruaru ainda candidato, eu já estava morando em Caruaru, na verdade. Nessa época eu não estava em Recife, não, eu já estava em Caruaru. Eu vim para Caruaru em 2017. E aí, agora eu concorri a vereador por Caruaru pelo PSL, porque o Novo não abriu o diretório aqui. É uma coisa que a gente vai tentar corrigir para os próximos anos. Cara, tem mais alguma pergunta, Almeida? Eu vou começar... Eu ia fazer pergunta aí. João, abusando do João. Pelo que eu vi, João, você gosta muito de estudar, né? Ler até para dar aula e tal. É mais uma dica para o pessoal que acompanha a gente, que é concurseiro. Você desenvolveu alguma técnica? Como é que você estuda? Tem alguma coisa que você pode passar aí para a galera? Como é que você faz para você estudar as suas coisas aí? Que você já falou aí que lê muito, né? O que é que você poderia passar, assim, de dica para o pessoal nessa parte aí de estudo? Sua experiência pessoal, né? Cara, eu tenho um problema muito sério, é que se eu começar a ler e eu perceber que não gostei do estilo da escrita, depois do 3º parágrafo, eu estou viajando em Atlântida, eu não sei onde é que eu estou. Aí eu volto, eu olho para a porra e digo assim, o que é que eu li agora? Não entendi o que é que eu li. Aí eu volto para ler. Cara, às vezes eu passo, sinceramente, eu passo horas numa página. Se o texto for denso, for pesado, for mal escrito, não é denso em si, eu não tenho problema com texto denso. Eu tenho problema com texto que eu acho que é mal escrito do ponto de vista didático. Então, eu posso usar palavras difíceis. Por exemplo, uma característica minha, eu uso palavras algumas vezes difíceis, mas eu coloco entre parênteses o significado mais simples dela, como se eu estivesse batendo papo. Indubitavelmente, ou seja, sem dúvidas, aí eu faço algo nesse sentido. Porque eu sei que o meu leitor pode não ter aquele vocabulário, né, extenso. Mas aí eu vejo que tem pessoas que se arrastam tentando escrever o óbvio. Eles levam 4, 5 parágrafos para escrever uma coisa que uma frase bastaria. Uma frase. Para você ter uma ideia, eu fiquei abismado uma vez que eu peguei um livro, existe uma livraria, hoje em dia é comum ter livraria com local para você sentar, ler, a frescura gourmet do cacete. Antigamente, você tinha poucas livrarias no centro de Recife e tinha uma chamada Livro 7. Quem é de Recife lembra, a Livro 7. Você vai na Livro 7 e na Livro 7 você pegava livro, sentava, lia. O dono da Livro 7 era gente boa demais. Aí eu peguei um livro, devia ter umas 80 páginas. O que é um arquivo? Cacete, bicho! O que é um arquivo de computador? O cara levou 80 páginas para escrever o que é um arquivo. Eu sou prolixo, mas eu não consigo passar de mais de uma frase para definir o que é um arquivo. O cara levou 80 páginas para definir o que é um arquivo. Vai ser nojento, assim, abaixo da égua, porra. Aí pronto, a minha dica é a seguinte, tá lendo, você tem que aprender a gostar do texto. E se você não gostou, chegou na 1ª, 3ª, 4ª página, por mais que um aluno, colega seu, diga, porra, esse cara é o melhor livro que tem. Se você não achou, não é. Não é. Você sabe, bate o santo, cara. É você sentar com a pessoa pela primeira vez, depois de 10 minutos de conversa, você sabe se quer viver com ela para sempre ou se quer dar um chute na bunda dela. Você sabe. Com o livro é a mesma coisa. Você vai ler, o cara vai dizer para mim assim, esse livro aqui é foda, é o melhor que meu livro mesmo. Porra, o livro do João Antônio é foda. Se você não gostar, joga fora, queima. Entrega para alguém que quer ler. Eu admito, eu escrevo como se eu estivesse falando. Eu não escrevo academicamente. Porra, foda-se se o mestre, o doutor vai ler e vai achar que é superficial. Eu não quero atingir esse cara. Eu quero que o meu aluno, quando chegar na prova, leia aquela prova e diga, eu vi isso aqui no livro do João Antônio. Inclusive, eu vi o esquema que ele desenhou para eu memorizar isso. Inclusive, eu lembro do mnemônico que ele criou. É isso que eu quero. Então, se você está lendo um material e esse material faz você viajar para a Moldávia em 5 minutos, esqueça esse material. Tente de novo, leia para ver se você consegue se concentrar, se o erro não foi seu. Mas se você tentou 2, 3 vezes e viu que essa porra não vai sair do lugar,
joga fora, pô, entrega para alguém. Para outra pessoa talvez tenha sido bom, mas para você não está sendo. E você sente isso, bicho, lendo a primeira página. Você sente isso lendo a primeira página, não é possível. É o ponto justamente da didática, né? Eu lembro que na faculdade tinha um livro lá, era Circuitos, Height. Era um livro pequenininho, assim. Dor de cabeça danada para entender o negócio. Aí, quando eu já tinha passado 2, 3 semestres, surgiu um livro lá, o IF. Cara, um livro didático, folha desse tamanho, 10 mil exemplos respondidos. O outro livro não dava resposta, eu não sei se dava as ímpares, não tinha nenhum exemplo. O cara só dava teorias, a integral é isso aqui, pronto, se lasca aí, faz a questão. Então, realmente, tem livro didático e tem aquele livro que está ali, e é o mesmo assunto, você está gastando energia. Almeida, tem melhor exemplo do que o Tannenbaum, bicho? O cara vai ler, né, leia pelo Tannenbaum, aí eu faço aqui, eu leio pelo Douglas Comer. Douglas Comer é muito melhor do que Tannenbaum, bicho. Aí o cara diz, é bem prolixo mesmo. Tannenbaum nem escreve aquela merda, são os alunos dele que escrevem aquilo ali, e ele enche linguiça, mas não escreve Tannenbaum. Aí o cara vai dizer assim, porra, mas o Andrew Tannenbaum criou o Minix. Aí eu disse, foda-se o Minix, ele ficou com inveja porque o Linus Torvalds criou o Linux. E aí, bicho, é uma guerra de ego. Bicho, verdade isso aí. O livro de sistema operacional daquele que tem o dragãozinho do Silver Sharks, ele é bem mais didático que o livro do Tannenbaum também. Muito melhor. O que eu tive contato recente agora é o Forozan. O Forozan, apesar de ser grande, a leitura dele é bem mais agradável. Rapaz, se alguém conseguir ter uma leitura mais desagradável que o Tannenbaum, essa pessoa merece a morte, bicho. Não merece estar vivo, não. Porque, meu amigo, aí o cara, não, mas o cara é foda, o cara é isso, meu irmão, o cara não ensina. Não ensina. O que é que o professor tem? O professor não tem que saber. Esse é o problema. O bom professor não é aquele que sabe, porque saber, muita gente sabe. O professor bom é aquele que passa, aquele que consegue fazer os outros saberem, é diferente. Então aí você vê um livro de um cara que quer arrotar arrogância, dizer que é melhor do que os outros, não dizendo claramente, mas pelo rebuscado, pelo excesso disso. Os capítulos do Tannenbaum são trabalhos de conclusão, de dissertação dos alunos, que foram se somando numa coxa de retalhos, sem nem a preocupação. Você inclusive percebe o estilo literário diferente entre um capítulo e outro. Eu percebo, pelo menos. Agora, o importante é que, mesmo que o estilo mude de um capítulo para o outro, não dá para entender nem o capítulo, nem o outro. É porque são alunos dele. Douglas Comer tem um livro grande que foi um livro que, me fez apaixonar por rede de computadores. Rede de computadores é um assunto que eu li o Douglas Comer de trás para frente, bicho. Eu comi o Comer. Eu lembro de uma história, que esse negócio, quando você escreve claro e não tem dúvida, todo mundo entende, né? Lembro que teve um vestibular na Federal, acho que foi 1 ou 2 antes do meu, teve essa resenha lá. Pegaram um texto, não sei se era um cantor ou artista, né? Popular lá de Salvador, e botaram no vestibular. Todo mundo se lascou na prova, né? Aí o Jornal à Tarde decidiu chamar o cara. Bicho, responde aqui a prova. O cara errou também. Disse, rapaz, não era isso que eu queria dizer, não. Meu irmão, eu tenho umas questões de concurso que são foda. Eu lembrei de uma. Foi uma questão do TTN, bicho. Ou eu já era TRF na época. Eu não lembro se era técnico da Receita Federal ou se ainda era TTN. Foi uma questão de Linux. E aí eu mandei essa questão. Era uma questão sobre arquivo de configuração, diretório /etc e tal. Sobre uma seção de um arquivo de configuração. E não era prova de TI, não. Era prova TTN, que era pesada. Aí... Aliás, não, foi a FTN, área 3. Foi a última vez em que caiu a informática, auditor fiscal da Receita, área 3, eu acho. E aí, era foda, um bocado de questão fodida. Aí tinha essa. Eu mandei para 2 caras, bicho. 2 caras que... Cara, os caras compilavam o kernel do Linux. Os caras sabiam tudo de Linux. O escambau, 2 amigos meus da faculdade de sistema de informação. E aí eu mandei para os 2 a questão. Um mandou resposta letra A, o outro mandou resposta letra C e a resposta letra E. Porra, ninguém sabia como é que vai mudar isso para o concurseiro se os 2 caras que eu conheço que mais entendiam de Linux erraram. Meu irmão, é muita viagem.
Sinceramente. E essas provas da PR, da PF, que tá vindo aí, PCDF, é doidice também, bicho. Tem umas perguntas sem sentido do cacete para fazer pros caras, mas eles estão buscando gente que saiba de crime cibernético. Daqui a pouco vai pedir que você invada o servidor para botar sua nota na prova. Show. Quer fazer mais alguma? Não, agora tá bom. Não, cara, Marca outra. eu tô vendo aqui a interação, né? Mas, cara, eu queria agradecer o João, né, por ter aceito aqui o convite. Mais uma vez, cara, o João é um cara, um dos caras que eu mais admiro, assim, de toda essa época, até como, não só como professor, mas como pessoa mesmo, né? Sempre que ele me ligava, eu disse, bicho, o que tá precisando? Vamos desenrolar agora, né? É um cara inspirador, demonstrou até mais densidade hoje, né? Do que eu já sabia que o bicho era denso, entendeu? Mas nesse nível, assim, até foi... Não foi surpreendente, mas acabou despertando. E, cara, brigadão, João, por ter comparecido aí. Sei que sua agenda também é complicada. E se precisar, meu irmão, nós estamos juntos. Só não votei em você porque eu não estava em Caruaru, entendeu? Mas o dia que você for federal, né? Aí quando você chegar lá e você vai estar lá. Porque eu acho que o Brasil precisa disso, tá, cara? Eu acho que agora que já passou, né? Pelo menos da parte dos vereadores, né? Acho que quando a gente... a política, ela faz parte da sociedade, né? E é muito simples, cara. Quando as pessoas íntegras e boas, né, não ocupam esse espaço, cara, você sabe para quem é que vai ficar esse espaço, né? Então, eu fico muito feliz quando alguém toma esse tipo de decisão, sabe? Assim, uma pessoa que eu considero independente, óbvio, de corrente ideológica. Porque eu sei que, bicho, esse cara pode gostar de A ou de B, mas eu sei que ele não vai cometer... O nosso problema hoje, né, só não querendo me estender, não é se a corrente ideológica é A ou B, é porque o maluco vai lá e mete a mão. Eu sinto saudade até dos 10%, cara. Galera, fulano tira 10%, ou se tirasse 10%, cara. Antigamente tirava 10%, sobrava 90%, mas a obra ficava pronta, né? Hoje, cara, é 100% e a obra não vai pronta, entendeu? Então, independente, assim, quando eu vejo um colega meu, assim, um cara que... Às vezes o cara pergunta, né, cara, como é que é fulano? Não, bicho, é íntegro. O cara é íntegro, pode ir lá, né, que você não vai ter problema. Eu fico muito feliz, né? Espero aí, eu desejo sucesso aí, né, nessa sua carreira extra, né, também aí. E eu acho que eu preferia que fosse da minha cidade, porque o meu voto era seu, tá? Obrigadão aí, cara, pela disponibilidade. Almeida quer falar? O João vai falar aí. Não, Almeida quiser falar, Só pro João fechar o... Quer que eu feche? O João fala. Não, você agradece, aí o João dá o... O João termina, né? Então, eu queria agradecer aí todo mundo que acompanhou, agradecer ao João por ter aceito aí o convite, né? O bate-papo aqui foi bom, a ideia é essa mesmo, né? A gente passar um tempo aqui, né? Trazendo os amigos, a gente batendo papo aqui, né? E trazendo a galera old school aí. Então, mais old school que o João. É o velho, essa porra. Eu estudei pelo livro do João. Então, agradecer mais uma vez ao João e todo mundo que esteve presente aí com a gente. Obrigado aí, pessoal. João. Walter Almeida e Rogerão, que deve estar agora comendo alguma coisa, né? Muito obrigado pelo convite. Para mim foi uma honra, foi uma felicidade enorme. Fico muito feliz de poder ter contribuído, assim, dividido um pouco da minha história com vocês. A gente tem que mudar, de algum jeito, a gente não pode ficar indignado, e como professor de concurso, eu pelo menos tinha a certeza de poder estar ajudando pessoas boas a entrarem no serviço público e com isso moralizando o serviço público. Obviamente, eu ficava muito possesso quando um aluno dizia para mim que estava estudando porque era tranquilo, depois que passasse não ia ter problema nenhum, não ia precisar trabalhar. E essa visão ainda existe. Infelizmente, essa visão ainda existe. Mas a gente não pode querer que as outras pessoas tenham a mesma visão moral que a gente tem, embora a gente possa criticar essa visão moral se ela for, obviamente, questionável. Então, mas eu ajudei muita gente boa a passar, tive uma contribuição, mesmo que pequena, na vida de muita gente boa que passou e que hoje moraliza o serviço público, faz com que aquele estigma, aquele estereótipo do
funcionário público seja refeito, seja revisto, seja destruído, né? Isso é muito importante. E, de minha parte, eu posso contribuir, seja num cargo público, através da política partidária, seja por meio da educação, e é isso que o meu novo projeto tende a fazer. Eu estou focando num projeto criado para alfabetização e para numeração, numeracia e literacia, como a gente chama, né? Então, assim, hoje você vê muita escola que simplesmente diz, por preguiça dos professores, que a criança vai começar a ler quando ela se sentir bem. Então, é uma visão socioconstrutivista, é uma visão vinda de Paulo Freire, vinda de Piaget, que foi evoluída por Paulo Freire, e que na época eu achava que era muito bonito, e que quando eu tive filhos eu vi que não funciona. Então, meus filhos aprenderam a ler aos 3 anos, pô. Aos 3 anos meus filhos já liam. E hoje o que eu tenho é um garoto de 17 anos que tem um rol de mais de 500 livros na bagagem, de teologia, filosofia, economia, política, física, química, o que você imaginar, pode debater com qualquer um, ele está pronto. E eu digo, João, isso foi diferente, você tratou seu filho diferente. Toda criança, se sofrer incentivo, se receber incentivo, ela pode chegar nisso. E hoje o que eu vejo, por exemplo, vi aqui em Caruaru, são crianças de 12, 13 anos que não sabem ler. Não sabem o alfabeto. E são passadas de ano em ano, sucessivamente. Por quê? Porque os professores são obrigados a fazer isso, porque o Fundeb vai ser dado à escola se houver mais aprovações. A forma de mensurar está errada, a forma de avaliar está errada, a forma de premiar está errada. Então, tá tudo errado. Então, se eu for político, se eu puder ser político, pretendo mudar a educação pública do jeito como ela é. De alguma forma, tem muitas formas não ortodoxas que podem ajudar. Enquanto não sou político, eu pretendo fazer concorrência à escola pública. Não só a escola pública como um todo, mas a escola pública de onde eu saí, realmente, ela não tem qualidade. A minha, de nível fundamental, não teve. Então, fazer uma concorrência. Concorrência esta que permita que as crianças não sejam prejudicadas, porque no final das contas quem sai prejudicado são as crianças, sem perspectiva de futuro. Nós sabemos muito bem que daqui a alguns anos, dada a velocidade com que a tecnologia avança, não vai haver mais emprego subqualificado. Atendente do McDonald's não vai ter mais. Vai ter robô fazendo hambúrguer, pô. Não vai ter mais atendente de McDonald's. Essas pessoas vão trabalhar com o quê? As pessoas que não sabem ler, que não sabem interpretar, as crianças que hoje estão sofrendo com educação ruim, de qualidade em todo lugar do Brasil, vão trabalhar com o quê? Elas vão concorrer com cada vez mais pessoas, cada vez menos empregos e cada vez mais exigência e qualificação. Então, eu pretendo ajudar. Se eu ajudar uma criança, assim como eu já disse isso, se eu ajudasse um concurseiro que não podia pagar um curso caro a fazer a prova e passar, eu já estava... Valeu a pena todo o esforço, valeu a pena tudo. E só para finalizar, teve um e-mail que eu recebi de uma aluna que foi muito importante, que ela disse que foi o Eu Vou Passar que impediu que ela cometesse suicídio. Porque o marido era militar e ele se mudou para Brasília. E ao se mudar para Brasília, as contas apertaram muito. E ela era formada em odontologia, mas não praticava, não exercia. E aí ela disse, João, eu tenho uma filha pequena, e se eu morresse, meu marido, pelo menos, o dinheiro que ele usa para me pagar, para eu fazer cursinho aqui em Brasília, que é muito caro, ele não tinha que pagar mais. E aí ele ia poder cuidar da minha filha, dar uma educação melhor para minha filha. Mas aí veio o Eu Vou Passar, que está me ensinando com qualidade, é um custo baixo. Eu desisti de me matar por causa do Eu Vou Passar. Cara, qualquer coisa, qualquer ônus que o Eu Vou Passar me dê na minha vida, qualquer complicação que Eu Vou Passar me dê daqui para frente, dor de cabeça, não significa nada depois desse e-mail. Isso já tem 6 anos, eu acho, por aí. Então é ponto, é isso que importa. Espero fazer isso por crianças também. Almeida. Aí, outro nível, bicho. Pessoal, obrigado. Obrigado a todos aí, tá? E é isso, tá? Semana que vem a gente volta. Fiquei até emocionado aqui, fiquei meio desorientado aqui. Mas, cara, boa noite. Boa noite. Valeu, Almeida. Valeu, João. Valeu, Walter. Valeu, Almeida. Obrigado.